Oi, primeiro vídeo do ano, eu estou trazendo o penúltimo vídeo da review da quarta temporada de Wakfu. Muita coisa acontece nesses 2 episódios, então nada de enrolação, bora pra história. E se você ainda não assistiu as reviews dos episódios anteriores, não se preocupe, tem uma playlist organizadinha para você assistir. O episódio começa com Yuko sendo puxado de volta para o Necromundo, gritando por Ashutta enquanto chama por Amalia. Quando o grupo retorna, Amalia entra em desespero, insistindo que precisam voltar para salvar Yuko, mas a deusa lembra a todos que já havia avisado sobre os perigos. Para ela, Yuko estava perdido, e o mais sensato a se fazer agora é fugir e procurar outro planeta. Nora, no entanto, confronta a mãe, dizendo que ainda não é hora de desistir. Porém, ao olhar para sua mãe, ela se lembra que a deusa nunca foi a mesma desde que voltou do Necromundo. Agora, ela é apenas uma sombra do que já foi. Sem saber o que fazer, Nora se entristece. É então que Atamai decide agir. Ele exige que Kyuubi devolva os Tofos para que ele possa resgatar Yuko. Kyuubi, porém, se recusa, argumentando que tentar resgatar Yuko não fará diferença e só repetirá os erros do passado. Quando Atamai avança para atacá-lo, Kyuubi o derruba com facilidade, relembrando que quando ele pediu os Tofos, Atamai o negou. Irritado, Kyuubi desabafa. Ninguém nunca confiou ou gostou dele, então por que ele deveria se importar? Nora tenta apelar para a razão, pedindo que ele repense sua atitude, mas Kyuubi responde sarcasticamente que ele nunca foi sensato e não vai começar agora. Amalia então diz que Yuko estava certa ao dizer que Kyuubi não era confiável. Em resposta, Kyuubi a provoca, a chamando de uma bela flor, porém artificial, e insinua que não entende porque o seu irmão gosta tanto dela. No fim, Kyuubi decide que já teve o suficiente e declara que toda essa situação está ficando chata e decide ir embora. Mas antes de partir, ele se despede de todos e diz que foi um prazer rever a mãe deles de novo. Yuko acorda no Necromundo e percebe que está sendo levado para algum lugar. Ao notar que ele despertou, Mortal começa a falar, mencionando que a fuga da deusa deixou todos tristes, mas abriu um universo de possibilidades. Ao chegar ao topo da torre, Yuko pergunta o que está acontecendo. Mortal responde que ele já sabe a resposta e o choca do alto da torre. Yuko então começa a ter seu Wakfu treinado, alimentando os Necrons que estão lá embaixo. Durante o processo, ele sente seu corpo mutar, incapaz de resistir à dor, ele desmaia. Quando recobra a consciência, Yuko vê Oropo e confuso ele pergunta o que está acontecendo. Oropo explica que, embora Yuko esteja preso no mundo real, dentro de sua mente, ele é livre para fazer o que quiser. Yuko se levanta e percebe algo estranho. Ele está mais velho. Oropo então revela que os Necrons estão treinando seu Wakfu, e nesse momento ele só tem 2 destinos: morrer ou, pior, se transformar em um deles, uma criatura irracional guiada apenas pela fome. Desesperado, Yuko pergunta se existe alguma forma de escapar. Oropo responde que se ele está perguntando isso, é que ele já sabe a resposta. Yuko, abalado, pergunta o que ele deve fazer agora. Oropo o encoraja a manter a mente ocupada e a lutar como ele sempre fez. No mundo real, Mortal interrompe a treinagem de Wakfu, dizendo que já foi o suficiente. Ele afirma que não sente prazer em fazer isso, mas precisa alimentar seu povo a qualquer custo. Mortal então chama Ephraim e pergunta se ele está confortável com tudo que está acontecendo. Afinal, Yuko é um dos seus irmãos. Ephraim responde friamente que não sente nada, mas percebe algo estranho. Mortal parece triste, então ele pergunta a seu mestre se está tudo bem. Mortal admite que essa é sua maldição, ainda sentir sentimentos, fruto da dor que causou ao seu povo. Ele tenta mudar de assunto e questiona o poder de Kyuubi, que conseguiu abrir um portal entre mundos com tanta facilidade.
Ephraim explica que essa é a habilidade especial de Kyuubi, lembrar de suas fitas passadas, assim possuindo conhecimento quase infinito, mas isso também o torna instável. Mortal pergunta quanto tempo levará para abrir outro portal. Ephraim responde que não depende só dele, mas garante que será em breve. Antes de sair, Ephraim sugere a Mortal que se livre de Yuko, alertando que ele pode ser um problema no futuro. Mortal, no entanto, decide mantê-lo vivo como uma fonte de Wakfu até a invasão começar. Enquanto isso, na mente de Yuko, ele não entende por que Oropo é mais rápido e forte do que ele, já que eles são tão parecidos. Oropo explica que é por causa de sua experiência. Ele menciona que nunca gostou de lutas, mas quem herdou essa característica foi seu irmão Kaltor. Kaltor então aparece e Alimato declara que finalmente terá a chance de lutar contra Yuko, mas antes ele comenta que Yuko precisa de um traje mais adequado. Com isso, Oropo dá a Yuko uma nova roupa. Yuko, ainda confuso, pergunta por que Oropo está sendo tão gentil. Oropo explica que ele é apenas uma parte da consciência de Yuko e tudo isso que está acontecendo é fruto de sua mente. Sem entender completamente, ele decide seguir em frente e continuar lutando. Diante do portal do tempo Heliantrope, Kyuubi encara o desafio e questiona sua irmã Shinome se é uma boa ideia seguir com o que ele está planejando, pois esse mecanismo tem um poder ainda maior que o Heliakubo. Mesmo assim, ele declara que dará a esse poder o nome de Heliosfera. Enquanto caminha em direção ao mecanismo, Kyuubi relembra do julgamento do irmão desse mecanismo. No passado, ele foi considerado digno, mas foi criticado por todos por brincar demais com seu novo brinquedo. Ele comenta que muitos ficariam satisfeitos com o poder dos 6 Tofos, mas não ele. Ele quer muito mais. À medida que ele se aproxima da criatura, o mecanismo reage disparando rachadas psíquicas contra Kyuubi. Sem hesitar, ele continua avançando e ao tocar na esfera, ele é tomado por visões confusas e é chocado para longe. Assim, a luta entre Kyuubi e o mecanismo começa. Durante o confronto, os dois acabam entrando no templo, onde Nora percebe algo terrível. Kyuubi ativou o Locus. Horrorizada, ela o acusa de estar completamente louco, lembrando que nem mesmo sua mãe foi considerada digna desse poder. Vendo isso, Ateus abre um portal para levar todos ao reino Satita. Atama expressa sua preocupação, sugerindo que essa pode ser a última vez que verá Kyuubi. Este, com um leve sorriso, responde que, depois de tantas vidas compartilhadas, esses sentimentos são inevitáveis entre irmãos. Com todos fora do perigo, a luta entre Kyuubi e o mecanismo ganha força total. Apesar de seus ataques habilidosos, Kyuubi não consegue se igualar à força da criatura, que o lança para longe. Determinado, ele reúne tudo o que tem para um contra-ataque. Mas não é o suficiente. Mesmo assim, ele consegue redirecionar um dos ataques da criatura contra ela mesma, ganhando uma pequena vantagem. O mecanismo, no entanto, responde com ainda mais força. Avançando impiedosamente, ele lança Kyuubi ao chão e dispara um raio devastador contra ele. Exausto e ferido, Kyuubi com seu humor diz que isso machucou um pouco. Surpreendentemente, o mecanismo então se ajoelha diante dele, permitindo que Kyuubi pegue a esfera. Ele ri confuso e diz que nunca vai entender o que se passa na mente dessas criaturas. Mesmo cansado, ele se aproxima novamente, determinado a pegar a Heliosfera. A deusa então chega ao reino Satita e com seu poder cria um pequeno oásis oferecendo refúgio e descanso aos Heliantropes. Enquanto Nora leva a malha de volta ao reino, algo inesperado acontece. Um portal se abre bem diante dela e a puxa para dentro. Confuso, a malha diz que Nora desapareceu bem diante dos seus olhos e não sabe onde ela foi parar. Em outro ponto da floresta, a verdade por trás dos portais é finalmente revelada. Quem está criando esses portais é Ephraim, possuindo o corpo de sua própria irmã. Ele agora no controle começa a abrir o portal entre os mundos.
Nora, possuída por Efren, caminha lentamente em direção ao oásis criado pela sua mãe. Ao chegar, Efren confronta a deusa e, sem hesitar, ele a acusa de ser uma falha e uma covarde, que abandona os próprios filhos para morrer. Com frieza, afirma que, como ele não sente mais nada além de instintos primitivos, é por isso que ele consegue enxergar tudo com clareza. Em breve, todos verão a verdade sobre ela, uma egoísta igual a todos os outros deuses. Atamai, furioso, tenta atacá-lo, mas Efren é mais rápido e desvia com facilidade. Ele encara o irmão e diz que deveria ter mostrado essa coragem antes, mas teve medo e agora, por sua excitação, Yuko está sendo devorado. Efren então, ainda no corpo de Nora, cria um portal e desaparece nele. É então que eles finalmente entendem o que está acontecendo. Foi Efren controlando Nora que abriu os portais. A gravidade dessa situação se torna mais clara. A invasão dos Necrons está prestes a começar. De volta ao Necromundo, Efren finalmente termina de abrir o portal, trazendo Nora com ele. Ao chegar, Nora percebe o sofrimento de Efren e tenta ajudá-lo, mas Mordor surge, capturando-a sem esforço. Ele leva ela até seu trono e declara que tudo o que irão fazer daqui em diante é culpa deles. Por tentarem salvar a deusa, eles acabaram se tornando a salvação de todos eles. Nora se desespera e implora por ajuda a Efren, mas Mordor responde friamente que ele não sente mais nada. Na verdade, nenhum deles sente. Mordor então confessa que destruiu seu próprio mundo por ganância e egoísmo, mas esse desastre trouxe algo maior, a união do seu povo sobre um único propósito, a fome. Ele conseguiu eliminar sentimentos como a inveja, raiva, ódio e até o amor. Agora tudo o que resta é a fome. Com isso, Mordor começa a petrificar Nora, dizendo que ela e Efren foram os maiores presentes que ele já recebeu. E antes de ser completamente transformada em pedra, Nora, horrorizada, percebe que será responsável pelo fim do mundo. Logo após isso, Mordor se aproxima de Efren, enfraquecido pela fome, e diz que chegou a hora dele se alimentar. Ele leva Efren até Yuko, que está preso e vulnerável. Relutante, Efren começa a absorver o Wakfu de Yuko, porém mesmo inconsciente, Yuko reage por instinto e tenta lutar. Efren então alerta de novo Mordor sobre o perigo que Yuko representa. Mordor então elogia Yuko por realmente ter a alma de um guerreiro. Intrigado, Mordor pergunta a Efren sobre o outro mundo. Efren explica que há muito Wakfu lá e que a deusa também está lá. Mordor, nostálgico, acrescenta que a deusa poderia alimentá-los por séculos. Porém, corta esse pensamento dizendo que chega de nostalgia. Seguindo o conselho de Efren, ele decide que Yuko deve ser eliminado para evitar qualquer problema no futuro. No momento que Mordor está prestes a desferir o golpe, Kyuubi aparece. Dentro de sua mente, Yuko continua lutando contra sua outra versão. Durante o combate, ambos sentem que algo está acontecendo no mundo real, como se alguém estivesse tentando ajudar Yuko. Reconhecendo a ajuda, Yuko agradece pela companhia. Oropo, com seu jeito enigmático, responde que não precisa agradecer, afinal ele nem sabe se eles são reais. Yuko então afirma que eles são reais sim, cada um deles é uma parte dele. Nesse instante, Yuko finalmente se conecta com todos os seus eus, alcançando uma nova compreensão de si mesmo. Quando desperta, ele vê Kyuubi diante dele. Com seu humor, Kyuubi comenta que aposta que ele não esperava que o traidor fosse o primeiro a fim salvá-lo. Mordor diz que admira a coragem, mas fala que é uma missão suicida. Porém, admite que ele trouxe um objeto poderoso com ele e pretende tomá-lo para si. Kyuubi não perde tempo e ataca Mordor, mas logo fica claro que era apenas uma distração. Kyuubi aproveita a brecha para levar Yuko para longe dali.
Mortal observa e irritado comenta que aparentemente qualquer um pode entrar e sair do seu mundo quando quiser. Ele então se volta para Efren e diz com um tom sombrio que seus irmãos estão começando a irritá-lo. Determinado que não haverá mais interrupções, Mortal ordena que os preparativos para a invasão comecem imediatamente. No reino Satita, Armanto conversa com o rei Osamotas, que é também seu sogro. Durante a conversa, o rei afirma que é tolice se aliar aos Heliotropes e que nenhum outro reino iria ajudá-lo. Armanto, no entanto, responde com firmeza: o reino Satita sempre foi a linha de frente de todas as grandes crises, que são o pulmão do mundo dos 12 e a maior fonte de Wakfu de todos os reinos. Com determinação ele complementa: se for necessário, lutarei sozinho contra os Necrons. Nesse momento, Amalia entra na sala, trazendo as notícias que a invasão está prestes a começar. Gyupi consegue trazer Yuko de volta ao templo Heliotrópe, mas seu corpo começa a sucumbir ao uso excessivo do seu poder. Ele está morrendo lentamente. Confuso, Yuko pergunta o porquê ele está fazendo tudo isso por eles, sendo que eles sempre foram inimigos. Gyupi, com um sorriso cansado, responde que nem ele sabe e que já desistiu de tentar entender, mas antes de serem inimigos, eles são irmãos. Ele explica que precisará encontrar uma maneira de controlar o poder da Helisfera, que é muito mais poderosa que o Heliacubo. Contudo, ela exige um preço altíssimo, especialmente quando combinado com os Tophos. Apesar disso, Gyupi acredita que Yuko encontrará a solução. Antes de partir, ele pede a Yuko para não criar drama pela sua morte, pois finalmente poderá se reencontrar com sua irmã. Com um último sorriso, ele pede para que haja um mundo quando ele voltar. E com o último olhar entre irmãos, ele diz boa sorte ao seu rei. Enquanto isso, no oásis, a deusa percebe o momento exato em que Gyupi morre. Atamai, confuso, questiona como isso foi possível, mesmo com o poder dos 6 Tophos. A deusa e os Heliotropes começam a perder as esperanças. No templo, Yuko vê através dos portais que a invasão está prestes a começar. Determinado, ele reúne toda a sua coragem e toma uma decisão: tentar dominar completamente esse poder. Concentrando-se nos Tophos, ele consegue controlá-los, assim conseguindo manter o controle da Heliosfera, percebendo que agora ele está pronto para enfrentar o desafio. E assim concluímos a análise dos episódios 9 e 10, marcando a reta final dessa série. Obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo dia.